Chegou o momento da palavra, o momento da palavra de Deus. Bem-vindo a mais uma devocional. O meu desejo é que você esteja muito bem com Jesus. Quero compartilhar hoje com você Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo tem sido alvo de uma equivocada interpretação por muitas pessoas. Quando você pega um versículo isolado, você pode interpretá-lo equivocadamente, é o caso deste versículo. Por exemplo, você pode equivocar-se com respeito àquilo que você tem com um poder de não aceitar, de rejeitar e determinar aquilo que você acha que é certo, que deve acontecer. É muito comum encontrarmos pessoas que, diante das crises, das enfermidades, eles dizem: eu rejeito esta enfermidade, eu não aceito essa enfermidade, eu determino a cura, eu determino a bonança. E diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então a ideia de poder tudo é a ideia de determinar o que acontecerá ou não na sua vida. No entanto, essa interpretação está equivocada. Eu vou dar um exemplo muito claro da questão de você interpretar uma frase fora do seu contexto. Digamos que você receba um escrito com apenas uma frase. E esta frase então diga o seguinte: o fulano de tal, seu grande amigo, neste encontro morreu de rir. Se você pegar só esta frase, você pode ter aí duas possíveis informações, uma de grande alegria e outra de grande tristeza. A primeira poderia ser dizendo o seguinte: ele estava tão feliz e foi tão gostoso o bate-papo que ele riu tanto, então morreu de rir. Mas também pode ser que ele estava em determinado local e começou a rir de alguma coisa e foi rindo tanto que causou-lhe a morte. Então ele morreu de tanto rir. É preciso interpretar a frase no seu contexto. E quando nós pensamos nessa frase do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, nós precisamos vê-la no seu contexto. Primeiro, Paulo escreve à igreja de Filipos e o tema aqui é a expressão regozijai-vos, alegrai-vos. Então é a alegria. E nesta carta, tendo então 4 capítulos apenas, a palavra alegria ou regozijai-vos ou paralelos ou do mesmo sentido, palavras do mesmo sentido, aparecem 16 vezes. E a palavra no Senhor aparece 9 vezes. Então fica claro que Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. É o tema central dessa epístola. O versículo que nós lemos, tudo posso naquele que me fortalece, está inserido dentro de um contexto que precisa ser observado aqui por mim e por você. Paulo está com muita alegria no versículo 10, no Senhor, por causa daquilo que Deus fez na vida da igreja de Filipos. E a igreja de Filipos, tendo então o Espírito no seu coração, ela renovou, ou ela mandou, ela investiu, ela cuidou dos necessitados, entre eles Paulo. Ele diz assim: renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Que Paulo estava passando por um momento de dificuldade e eles enviaram alguns donativos para o apóstolo Paulo. Ele diz aqui no versículo 14: fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E isto não só com o apóstolo Paulo, mas também com outros irmãos da Macedônia. Então Paulo está feliz pelo estado de espírito daqueles irmãos que condoeram-se com a necessidade dele e dos outros e estavam servindo. Mas ele diz assim no versículo 11: digo isto
quando ele fala assim, alegrei-me sobremaneira, porque uma vez mais vos renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo então está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, não significa que ele podia tudo o que ele queria. Segundo, que ele não podia, mas aquele que o fortalecia é que tinha o poder. É interessante porque em mais 2 textos nós vemos esta afirmação de Paulo. E em um outro texto nós vemos que esse tudo posso é diferente do poder soberano de Deus. Por que razão? Porque quando Jó, no capítulo 42, versículo 2, disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ele está falando que Deus, ele detém a autoridade, o que ele quer, no seu propósito, no seu plano, ele faz acontecer. Já aqui, quando Paulo diz tudo posso, ele está dizendo, na verdade, que ele está sendo assistido pelo Senhor. Vamos ver aqui um outro texto que também tem a mesma ideia, que é Romanos capítulo 8, versículo 37. Do 35 em diante, ele fala das aflições, tribulação, frio, calor, fome, nudez, espada, perigo. E ele no versículo 37 diz assim, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, eu sou vencedor nas tribulações por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E aqui também ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? É o Senhor. Tanto é que aparece 9 vezes, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, firmai-vos no Senhor, alegrei-me sobremaneira no Senhor. No capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, sempre. E em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo na dependência daquele que me amou e a si mesmo se deu por mim. Então a questão é, tudo posso nele, tudo posso naquele que me fortalece. O sentido aqui de Paulo é que a sua alegria não está fundamentada no donativo que ele recebe e nem num poder extra dado a ele como filho de Deus, mas na assistência do Todo-Poderoso. Então em quem e em que eu fundamento a minha vida. Então a alegria e a vitória, elas independem do momento em que se vive e da aparente derrota. Por exemplo, um servo de Deus, um lavado no sangue do Cordeiro, ele pode passar por muitas dificuldades e ser até aparentemente derrotado na morte, seja por uma enfermidade ou coisa do tipo. No entanto, ele tem a promessa de ressuscitar. E quando ele ressuscitar, se ele morreu de câncer, por exemplo, o câncer não ressuscita mais com ele. Ele ressuscitará em corpo glorificado. Então, por isso, é necessário fundamentar a nossa vida no Senhor. Fundamentar a nossa vida em Jesus. Então, tudo posso naquele que me fortalece, significa que eu tenho fé e esperança e convicção de que serei assistido em toda e qualquer situação. E não é a pobreza que vai tirar a minha alegria no Senhor, não é a fome que vai tirar a minha alegria no Senhor, não são as circunstâncias adversas que vão tirar a minha alegria no Senhor. Pelo contrário, elas serão mantidas e eu passarei por elas firme, porque a minha firmeza está naquele que me sustenta, que é o Senhor. Por isso eu digo a você, você pode fazer parte desta equipe, desta família que pode expressar
tudo posso naquele que me fortalece, independentemente do que aconteça comigo. Fundamente a sua vida no Senhor. Confesse-o como Senhor e Salvador único da sua vida e deleite-se nele. E você poderá também dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe ricamente a sua vida e lhe dê essa segurança. E se Deus quiser, amanhã estaremos novamente aqui com você. Deus o abençoe ricamente. Amém.